Estamos ao vivo aqui no Lean Summit 2025 e agora nós vamos ter a honra de conversar com Flávio Batalha, presidente do Lean Institute Brasil. Flávio, muito prazer mais uma vez encontrá-lo para conversar um pouquinho sobre o Lean Institute Brasil, né? E nesse evento que é, eu acho que o grande momento, acho não, né? Tenho certeza que é o grande momento para todos vocês do Instituto, um ponto alto que é realizado a cada 2 anos. E a minha pergunta é um tanto óbvia, mas qual é a marca do Lean Summit 2025 para essa edição? Joel, obrigado pela pergunta, João. É um prazer poder conversar contigo e é uma honra ter essa oportunidade aqui novamente de interagirmos. A grande marca desse evento é abordar as fronteiras da gestão. A gente entende que estamos vivendo um momento histórico bastante conturbado, bastante ímpar, né, onde a gente tem que lidar com uma série de instabilidades. E a gente entende que essas instabilidades todas, essas dificuldades micro, macroeconômicas, institucionais, regulatórias, tem implicações para as organizações. Isso significa que as empresas vão ter que responder a esses estímulos. E a gente entende que criatividade, capacidade de resolver problema, maneiras diferentes de engajar e de motivar as pessoas são os elementos assim, definitivos para a gente conseguir perpassar esse momento, que não sei quanto tempo vai durar. Independente das turbulências. É isso. A gente acredita que, apesar do que acontece fora das 4 paredes da organização, existe muito trabalho a ser feito dentro das 4 paredes, e obviamente conectando com fornecedores e clientes, mas tem um trabalho bastante grande que, no nosso entender, independe do que acontece fora. E é aí que a gestão tem um papel decisivo, de entender o que está acontecendo fora e criar mecanismos, arcabouços, métodos e gestão para lidar com isso da melhor maneira. Em última instância, o que a gente está buscando é a sobrevivência e a prosperidade das organizações. E quais são as principais tendências que o Lean Summit 2025 traz, obviamente, em termos de gestão para esse ano? Joia, são basicamente três assuntos. Um assunto que lida com a gestão da estratégia de maneira ampla, desde a formulação da estratégia, passando pelo desdobramento, pela comunicação, a maneira como a estratégia chega até a ponta, a maneira como as pessoas recebem isso e a maneira como elas envolvem ou como elas se envolvem na construção dos planos detalhados para alcançar esses objetivos, né? Que a gente chama do Hoshin Kanri ou Hoshin Kanri, depende um pouquinho. É um assunto bastante importante, que inclusive é foco de um livro que nós estamos lançando aqui, tem um autor americano, Mark Hayek, que está conosco aqui hoje também. Então, o Hoshin, para a gente, a gestão da estratégia, é um pedaço extremamente importante do conteúdo. O outro tem a ver com o uso da tecnologia, seja a inteligência artificial ou outras manifestações dessa disrupção que a gente vive, né, da tecnologia, e como que a gente faz para usar a tecnologia certa, na hora certa, para resolver os problemas certos. Então, é o conceito just in time, que é um conceito bastante popular no mundo Lean. Como que a gente leva esse conceito de fazer as coisas necessárias quando necessárias, tendo a perspectiva do investimento em tecnologia por trás. E a terceira coisa tem a ver com o desenvolvimento das pessoas e das habilidades que essas pessoas têm que ter para resolver problemas cada vez mais complexos e como é que essas pessoas estão interagindo com a tecnologia. Então, para a gente, essas 3 coisas combinadas, digamos assim, geram a matéria-prima necessária para as discussões que a gente entende que devem fazer com que a gente de fato entenda quais são os desafios próximos e, mais do que isso, instrumentalizar os participantes, as empresas, para que elas possam sair daqui e tentar fazer alguma coisa diferente. A tecnologia, obviamente, está no foco, né, dessas discussões. A inteligência artificial tem uma atenção especial? Tem uma atenção especial. Grande parte das sessões vão tratar de inteligência artificial sob diferentes óticas, diferentes ângulos e usos. Então tem gente fazendo coisas interessantíssimas com inteligência artificial dentro de empresas de tecnologia, por exemplo, na parte de codificação, elaboração dos códigos. Ao mesmo tempo tem gente fazendo coisas extraordinárias no varejo com o uso de inteligência, outros aplicando isso no ensino, na educação. Então são muitos casos de aplicação e uma série de reflexões sobre o que não está dando certo. Porque nem tudo são flores nesse mundo da tecnologia. Tem muito investimento que não traz retorno. Tem muito dinheiro gasto e muita energia colocada em coisas que são contraproducentes e eventualmente vão até contra a própria estratégia da companhia.
mas porque é tecnologia e porque a gente tem um budget, a gente vai ter que gastar esse dinheiro. A gente entende que não é bem por aí, né? A Lean sugere que sejamos capazes de adotar o recurso necessário, quando necessário, para resolver o problema certo. Agora, na sua opinião, Flávio, qual é a principal e mais emergente, digamos, desafio, né? Ou mais emergente desafio da gestão brasileira em 2025? Olha, eu arrisco dizer que é o desafio de você colocar novas pessoas, novos entrantes, novas gerações dentro de sistemas de trabalho que já estão aí há muito tempo. Então, como a gente faz hoje para atrair pessoas, talentos, nos mais diferentes níveis, tá? Estou dizendo desde um nível mais de direção até um nível mais da operação. Estamos lidando, na maior parte das empresas, com escassez de mão de obra. Está difícil encontrar gente boa para trabalhar. E quando as pessoas conseguem, né, a gente consegue trazer, ou as empresas conseguem trazer esses recursos, fica difícil mantê-los. Então, o que existe hoje é um desafio de atrair, existe um desafio de reter, e existe um desafio, obviamente, de desenvolver essas pessoas no sentido de torná-las aptas a fazer o trabalho com qualidade. Identificar os motivos também, né, dessa Sim, dificuldade, né, exatamente, para trazer essa nova geração ou as novas gerações para esses ambientes também é fundamental. Isso. Né? E qual é o papel da gestão nisso? Quer dizer, qual é o papel da gestão no sentido de transformar os ambientes de trabalho para que eles se tornem mais agradáveis ou mais saudáveis para pessoas que têm uma cabeça muito diferente daquela que a gente encontrava nas empresas há 20 ou 30 anos atrás. Então, são pessoas diferentes, com necessidades diferentes, com uma percepção a respeito do que significa o trabalho muito diferentes. E o nosso desafio, né, é fazer com que a gestão entenda isso e seja capaz de rapidamente fechar essas lacunas, né, porque senão a gente vai perder muito tempo. E o objetivo desse evento aqui é fazer com que a gente não perca tempo. Tá certo. Uma última questão, qual a importância do evento para a manutenção e também para a divulgação do pensamento Lean nas empresas que não conhecem ainda o Lean Instituto Brasil? Perfeito. Um evento como esse, ele tem exatamente esse objetivo, né, de encurtar jornadas e de fazer com que as pessoas entendam mais rapidamente do que se trata e como elas podem aplicar esses métodos. Desde o começo do Lean Summit, o nosso grande objetivo é acelerar essa jornada. E como que a gente faz isso? A gente aproxima empresas que já estão mais avançadas, que já têm práticas mais consolidadas, a gente convida para que elas estejam nos palcos. E são essas empresas, a partir dos casos, dos resultados que elas têm, que inspiram os participantes. Então, tem muita gente que hoje está no palco, que já esteve sentada ali como participante desse evento e levou para casa alguma inspiração que fez com que elas começassem, né, dessem o pontapé nessa jornada. E depois de um tempo, 1 ou 2 anos, elas vêm contar para a gente o que elas fizeram e geralmente os resultados são assim animadores. E os melhores casos, obviamente, são convidados por nós para poder fazer parte do que a gente entende que deve ser uma vitrine, uma exposição daquilo que existe de mais sofisticado, de mais avançado dentro da aplicação dessas práticas. Flávio Batalha, presidente do Lean Instituto Brasil, muito obrigado pela presença. João, é um prazer. Um excelente evento para vocês. Muito obrigado. E nós voltamos em instantes com essa cobertura especial do Lean Summit 2025.